Vamos falar sobre a advocacia privada. Advocacia privada. Onde se encontra o fundamento constitucional para a advocacia privada. Seu fundamento está no artigo 133 da Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional. Então nós temos apenas um artigo que trata da advocacia, mas que diz muito, principalmente pelo caráter da indispensabilidade do advogado. Então, a advocacia ela é indispensável. Mas indispensável a quê? Ela é indispensável à administração da justiça. Não há justiça sem que haja defesa, Nós temos o devido processo legal e nesse devido processo legal exige-se que haja manifestação da outra parte, que a outra parte tenha condições de se defender. E o advogado, ele é, portanto, indispensável à administração da justiça. Ok? Dentre os seus objetivos, nós temos que a advocacia privada, ela tem também como objetivo a orientação jurídica. Nem sempre é reconhecida, Às vezes a pessoa vai ao advogado, gasta horas e horas ali do advogado pedindo informações e não quer pagar por aquele tempo, de orientação. Então, a orientação do advogado também, ela já deveria, o advogado também já deve incluir, esse é um serviço que ele está prestando. A advocacia privada, ela é organizada, tem o seu estatuto e é representada pela ordem, a OAB, a nossa conhecida OAB, que tem como estatuto a Lei 8.906. Essa é uma importante lei para os estudantes de direito que vão fazer a prova da OAB e vão estudar o estatuto da ordem. E no artigo 7º do Estatuto da Ordem, no artigo 7º desse estatuto, nós temos aqui as imunidades do advogado. Nós temos as imunidades do advogado. Então, dentre essas imunidades, nós temos, vou colocar aqui em vermelho, que, veja só, o advogado ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, destaque-se que é no exercício da sua profissão. Então, só que essa inviolabilidade, ela não é absoluta, tá? Não é absoluta. Não é absoluta. Veja, o advogado, ele responde pelos excessos, Não é porque ele tem a imunidade, a inviolabilidade, para que ele possa exercer com toda a firmeza a defesa, do patrocínio do seu cliente, que ele vai cometer excessos na sua função. Então, ele responde pelos excessos cometidos no exercício das funções. Segundo o STF, veja só o que o STF decidiu. A inviolabilidade do advogado abrange os atos que caracterizam os crimes de injúria e difamação. Então, nessa inviolabilidade, nós incluímos aqui os delitos que caracterizam os crimes de injúria e difamação.
ok? Porém, essa inviolabilidade, ela ficou de fora as condutas que são tipificadas. Então aqui, ó, fica de fora, então, o que? A calúnia e o desacato. Então, porém, fica de fora o que? A calúnia e o desacato. Por quê? Porque permitir esse desacato seria contrário, não é, à autoridade judicial que está ali para desenvolver o processo, e dar essa imunidade ao advogado permitiria então que essa autoridade judicial fosse mitigada. Então o STF assim decidiu que fica de fora então calúnia e desacato. Fora também que o advogado ele vai ser disciplinado pelo próprio Código de Ética da OAB, pelo Estatuto. Então ali ele, independente, né, desses excessos aqui cometidos, ele também poderá sofrer punições, sanções, disciplinas pela própria ordem dos advogados. Então, a advocacia ela é indispensável, ela é inviolável na sua manifestação, no exercício de profissão, porém, não se admitem os excessos, que podem ser punidos, tanto pode ser objeto de um processo, né, contra o advogado, como também um processo disciplinar na ordem dos advogados. Então é isso, pessoal. Aqui a gente fechou então as instituições que são essenciais à justiça. Falamos, portanto, do Ministério Público, de toda a sua estrutura, da organização do Ministério Público, tanto da União quanto do Ministério Público dos Estados. Falamos da Advocacia Geral da União, que essa sim vai defender e orientar a administração pública, né, e vai defender os interesses do Poder Executivo. Nós falamos da Defensoria Pública, que é um grande avanço no sentido de defender o direito dos necessitados, um avanço em relação aos direitos humanos, né, um avanço em relação às conquistas dos direitos humanos e a defesa dos direitos humanos, dos direitos individuais e direitos coletivos. Lembrando que a Defensoria Pública ela vai defender tanto direitos individuais quanto coletivos. Falamos da advocacia privada como uma entidade, né, uma instituição que é indispensável para a administração da justiça, e assim fechamos esse capítulo.